programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre bico de papagaio, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje falaremos um pouco sobre as doenças do labirinto. Muitos gostariam de saber o que na realidade representa labirintite. Mas os distúrbios do labirinto muitas vezes está relacionado a outras causas, muitas vezes de causas periféricas ou de causa central. A causa geralmente periférica, que está ligado ao labirinto propriamente dito, por um distúrbio que ocorre no labirinto, pode estar relacionada a certas enfermidades que acometem o corpo humano. Assim como, por exemplo, alguns distúrbios metabólicos, as pessoas que têm glicose alta, ou têm colesterol alto, triglicéride alto, ácido úrico alto, podem, na realidade, ter sintomatologia para o lado do labirinto. E essas sintomatologias muitas vezes podem estar relacionadas à tontura. A pessoa tem a sensação de desequilíbrio, de instabilidade. A tontura muitas vezes pode vir acompanhada de alguma outra manifestação, assim como náusea, vontade de vomitar, assim como propriamente o vômito, barulho dentro do ouvido, e assim sucessivamente. Falando em saúde, não tem como não lembrar, que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, hoje nós estamos recebendo o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camisão. E a gente já conversou um pouquinho sobre o que é o bico de papagaio, o que pode ocasionar, Doutor, em relação aos sintomas, são sintomas clássicos do diagnóstico ou pode ser confundido com outro diagnóstico? Em medicina nada é tão matemático, Então, vários sintomas e sinais podem ser confundidos com outras patologias de outros órgãos que estão perto ou irradiados, Mas classicamente o bico de papagaio, a osteofitose, entra num quadro de lombalgia, que seria a dor na coluna lombar, região lombar, logo acima do bumbum ali, cervicalgia, que seriam as dores na coluna cervical, no pescoço, com irradiações eventualmente para a região do tórax anterior, braço, parte dorsal, na coluna lombar se irradia muitas vezes para a região de virilha, nádegas pegando perna, pé às vezes, então às vezes se pode confundir com na mulher, por exemplo, uma dor na região de períneo, uma dor na região da parte ginecológica, cardíaca, porque a dor pode acontecer de se irradiar para a região torácica, se confundindo com alterações cardíacas, pneumológicas, etc. Então, mas os sinais clássicos são basicamente dores irradiadas, formigamentos, dormências, picaceira, como se diz, urtigagem, como se fala também de maneira mais popular, são sinais que podem se representar o papagaio, a irradiação dos discos, se confunde muito também com hernia de disco, tem sintomas muito parecidos também, Então, basicamente dores irradiadas dos locais, com dormências, formigamentos, etc., basicamente. Doutor, em relação ao diagnóstico, é só por imagem ou tem uma outra forma de fazer o diagnóstico? O diagnóstico se faz, obviamente, uma história clínica, uma entrevista, exame físico, mas a visualização clássica
da lesão se faz através de exames de imagem, né? Basicamente o raio-x já mostra o famoso Guillain-Barré, já é mostrado ao raio-x, mas se o médico tendenciona a pesquisar com mais intimidade, ele pode pedir uma ressonância magnética, uma tomografia, que mostrariam as lesões discais propriamente ditas, né? Tipo as hernias de discos, abolamentos, alterações de estabilidade discal. Mas o raio-x basicamente já mostra o clássico Guillain-Barré. E a forma de tratamento, qual é? Então, levando em conta o pressuposto de que as más posturas estão envolvidas, o sedentarismo, a obesidade, esses tipos de comportamentos posturais, se trabalha no sentido de tirar, obviamente, o sedentarismo, trabalhar em cima da questão postural, fisioterapias, pilates, RPG, várias técnicas de recuperação postural, a academia, musculação também pode ser feita sob orientação de um profissional adequado, né? E analgésicos, anti-inflamatórios, de maneira geral, são tratamentos que são feitos, né? Curar um Guillain-Barré, obviamente, não se cura, porque é uma lesão degenerativa. Existem situações extremas até que se podem fazer cirurgias para trabalhar em cima dessa lesão. Claro, obviamente são lesões extremas, onde todas as tentativas possíveis que serem feitas, tratamentos conservadores, falharam. Então, até cirurgia se faz para isso. Doutor, e é muito comum o bico de papagaio ou é um diagnóstico que não é tão comum? É extremamente comum. É difícil precisar impor em percentuais. Mas assim, a grande maioria, esmagadora das pessoas acima de 30, 40 anos podem ter algum processo desse tipo desenvolvendo, mas mais frequente acima dos 50, né, onde se verifica mais. Mas é uma lesão extremamente comum, talvez a mais comum na ortopedia, nas lesões degenerativas do nosso esqueleto. Ela teria relação dentro da ortopedia com outro diagnóstico, uma hérnia de disco? O paciente que tem uma pode ter a outra ou não? Em geral, são lesões que vêm muito associadas, né? O Guillain-Barré, a osteofitose, a alteração degenerativa discal. Na verdade, como foi falado anteriormente, a própria alteração estrutural do disco, fazendo com que ele perca a sua função estrutural, a sua função de amortecimento das pressões diárias, das posturas diárias que nós temos, faz com que o tamanho do disco, a altura do disco seja diminuída. Isso faz com que as vértebras se aproximem mais uma em relação à outra, provocando esse atrito, e esse atrito provoca a formação desse ossinho, desse osteófito, né? Por isso aí vem a osteofitose, né? Provocando a formação do famoso Guillain-Barré. Então tem íntima relação das alterações discais com o Guillain-Barré. Doutor, e é possível de alguma forma, né? O doutor até colocou a questão da atividade física, né? Mas tem algo mais que possa fazer, tipo, descobrir geneticamente algum fator para a prevenção? Existe, assim, algumas teorias que falam nessa questão genética, né? Que pessoas com pais, avós, em pouca idade, claro, não digo o avô já com seus 70 e poucos anos, que vai ter, obviamente, então não dá não. Então a pessoa tem um avô que tem 70 anos e tem Guillain-Barré, que eu vou ter também. Agora, tem algumas teorias genéticas que falam de uma propensão a isso, mas certamente são fatores mais exógenos, né? Então as posturas, o sedentarismo, a obesidade, a falta de atividade física de qualidade, então isso que provocaria mais esse tipo de lesão, né? Não tanto a questão genética, né? Então prevenir geneticamente ficaria um pouco difícil de efetivar, assim, praticamente, na prática, né? Certo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre bico de papagaio. Fique por aí.